Então, bom dia, galerinha. Então, pessoal, a nossa aula hoje vai ser festa junina não, tá? Aqui em alusão às comemorações juninas, tá? Que nós teríamos lá na escola. Infelizmente, aí, por motivo da pandemia, a gente não teve, né? Festa tradicional ali no Céu Azul, do Colégio Céus da Rainha. Mas, enfim, é assim mesmo, né? Então, a gente vai falar hoje sobre esse nomezinho pequenininho que está aí embaixo, beleza? Sobre o Barroco. Então, pessoal, é isso. A temática vai ser sobre, né, festa junina, mas a nossa aula sobre o barroco, beleza? Então, quando a gente fala de barroco, a gente vai falar aí de um período que é conhecido como período da Contra-Reforma dentro da literatura, beleza? Lembrem que vocês estavam estudando lá o quinhentismo, o travadorismo, né? E assim, de um modo geral, quando a gente fala de quinhentismo e travadorismo, a gente vai falar de domínio, né, da Igreja Católica. Beleza? Isso a gente chegou a falar em sala de aula, só uma retomada para que vocês lembrem. Por que Contra-Reforma? Porque veio o Renascimento. O Renascimento, o homem parou de ser é, é, um ser em que a igreja que comandava ali, né, os seus pensamentos, o seu dia a dia, o seu passo a passo, o seu destino de um modo geral, né, a fé, o clero, e ele começou agora sim a ser um ser pensante, né, dono de sua vida, certo? Então, é, o barroco ele veio para isso, uma tentativa que a Igreja Católica encontrou de retomar o poder perdido lá no Renascimento, beleza? Então, eu não quero voltar tudo, mas só para vocês irem relembrando aí. Então, nós tivemos ali o travadorismo, quer dizer, o quinhentismo, tivemos o travadorismo, desculpa, o travadorismo, depois o quinhentismo, né? E depois a gente entra na escola agora do barroco. Então, a gente fala de poder. A literatura, como eu já disse para vocês, ela segue um contexto histórico, social, certo? Então, a mudança ela tem que ser drástica dentro desse contexto histórico, dentro da sociedade. Quando essa mudança ela acontece, aí muda-se o conceito dentro da literatura. Por quê? A literatura ela é voltada a parte filosófica, a parte histórica, a parte artística de um modo geral, certo? Então, mexe com o todo. Se não mexer com o todo, não influencia, não modifica, certo? Então, viemos aí do Renascimento, certo? Beleza? E aí, esse renascimento deu o poder ao homem, né? O poder ao homem de quê? De ter as suas próprias escolhas. A Igreja Católica, lógico que, mediante a isso, não ficou muito feliz. E aí o barroco ele veio justamente surgir para trazer essa retomada, tá? Essa retomada de poder que a Igreja Católica perdeu, beleza? Então dá esse nome aí de Contra-Reforma, porque a reforma ela já aconteceu lá no Renascimento, ok? Então vamos aqui. Umas características. Então vamos lá, olha só. Então, introdução. O barroco é um estilo que dominou a arquitetura, a pintura, a literatura e a música na Europa do século XVII. Por isso, toda a cultura desse período inclui costumes, valores e relações sociais. É chamada de barroca. Essa época surgiu no final do Renascimento e manifestava-se através de grande ostentação e extravagância entre os grupos beneficiados pelas riquezas da colonização. Tá vendo aí? Esse renascimento, como eu falei para vocês, é a questão, quando ele fala aqui da ostentação e extravagância, é a ostentação e extravagância da carne, né? O homem ele passou tanto tempo ali reprimido, né, sem poder fazer nada, e quando ele viu que ele poderia, que ele tinha esse poder sobre sua própria vida, né? Não tendo aí a questão da não crendo, né, na questão da punição pós-vida, né? Aí o homem veio a ter essas características relacionadas aí à ostentação e à extravagância carnal mesmo, beleza? Então, como disse para vocês, a Igreja Católica ela quis retomar nesse período aqui conhecido como Barroco, né, do século XVII, foi o início dele. Então, final do século XVI já começou-se a perder o poder, tá? Século XVII o Barroco já se instaurou e aí a Igreja ela teve que criar estratégias para poder fazer essa retomada, né? Essa retomada, ou pelo menos, não vou dizer assim como um todo, né? Porque a partir do momento que o homem prova da fruta, né, o homem nunca mais esquece dela.
Então, o homem já tinha provado desse renascimento, o homem já sabia que ele era dono do seu destino, de um modo geral, né? A gente pode falar assim. E a igreja, dentro dessa retomada, mostrou o quê? Mostrou que haveria ali punição, né? Mostrou que haveria ali o pecado, né? Então, algumas pessoas ainda retomaram, voltaram àquelas vidas lá do período medieval, né? Mas não foi 100%, a gente fala de um modo geral, a todos acabaram voltando às características relacionadas lá ao período do trovadorismo, lá no quintismo. Não, não. Mas quais foram então as estratégias que a Igreja Católica teve? Quais foram as estratégias que ela tomou em relação a essa retomada, né? Quais foram as tratativas aí? Então vamos aqui a um contexto histórico rápido. As estratégias, uma delas é conhecida como o Concílio de Trento. Então, o Concílio de Trento, né, que foi realizado entre 1545 a 1563, causou grandes reformas aí dentro do catolicismo, em resposta à reforma protestante lá do Martinho Lutero, beleza? Martinho Lutero aí que chegou até a estudar para ser padre, né? Vinha com uma visão diferente de religião, beleza? E essa visão diferente aí pregada por ele, né? E contra aí os dogmas da Igreja Católica, acabaram criando aí essa reforma protestante aí do Martinho Lutero, beleza? Então, assim, a autoridade da Igreja de Roma foi vigorosamente reafirmada depois de perder muitos fiéis. Então, o Concílio de Trento foi o quê? Uma grande reunião onde foram tratados ali várias estratégias de como a Igreja Católica poderia retomar, reafirmar o poder que ela já outrora, né, teve, beleza? Então, entre elas aí foi a questão de catequizar, por exemplo, aqui no Brasil, né, a ordem aí dos franciscanos, né, com o objetivo de catequizar os ditos selvagens, né, foi decidida lá no Concílio de Trento. Não só esses índios, né, mas os ditos selvagens de um modo geral, beleza? Aonde a igreja chegava e aonde ela encontrava ali os ditos selvagens, ela procurava catequizar dentro da doutrina católica. Isso é uma forma de você conseguir ali manter aquele poder. Porque aquele, como ele diz, né, os índios, no caso aqui no Brasil, ou os ditos selvagens, como a igreja citava, né, nos livros, eles não tinham essa concepção de religião, certo? Então não sabia o que era certo, sabia o que era errado, não tinha essa. Então acabava que, de uma forma direta, mostravam a ele, né, Deus como o único salvador, a religião relacionada aí ao catolicismo, beleza? E ali o índio ele ficava preso, né, dentro daqueles dogmas pregados ali pela sua catequização, pelo seu aprendizado, levado pela Igreja Católica, beleza? Então essa foi uma das estratégias aí do Concílio de Trento. A Companhia de Jesus, ela já veio agir diretamente na escola, certo? Então, assim, foi inserido nas escolas o ensino religioso, beleza? Vocês podem ver que são poucas escolas hoje que aderem ao ensino religioso, né? Então, mas nesse período aqui, até pouco tempo atrás, até os anos 90, o ensino religioso ele era quase que obrigatório dentro do calendário escolar, dentro do planejamento escolar ali, né? O cronograma, né, de ensino, dos conteúdos e tal, o ensino religioso ele estava ali inserido, beleza? Isso aí foi feito lá na Companhia de Jesus, que também foi decidido nesse Concílio de Trento de 1545 até 63. Esse concílio durou aí 18 anos, exatamente isso, 18 anos para poder decidir essa retomada, essa estratégia que a igreja iria ter para reaver esse poder, né? Então, a Companhia de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, passa a dominar quase inteiramente o ensino, tá vendo aí? Então, eles começaram a colocar a religião dentro das escolas, porque ali dentro da escola começava a doutrinar os jovens, beleza? Então, ela exerceu um papel importante de difusão do pensamento católico, aprovado lá no Concílio de Trento, belezinha? Tá vendo aí? Então, e temos aqui também a Inquisição, que se estabeleceu na Espanha a partir de 1480 e em Portugal a partir de 1536, né? Que ameaçava aí a liberdade de pensamento. Então essa liberdade de pensamento é a liberdade do quê? Do renascimento.
e haveria julgamento, beleza? Esse julgamento você já pode imaginar aí do mais leve até o pior, né? Que seria a morte mesmo, em relação ao que as pessoas ali usassem como dogmas para a vida, né? Então, esse ameaçar a liberdade de pensamento é uma tentativa, né? A igreja tinha um poder? Tinha. A igreja ela influenciava ali a sociedade como um todo? Sim, né? Mas, como eu disse para vocês, a partir do momento que o ser humano provou ali da fruta, ele nunca mais esquece, né? Então o ser humano já foi lá no Renascimento, viu como que era, e assim, não cedeu 100% mesmo, mesmo com essa ameaça aí, né, em relação a essa liberdade de pensamento. Então o clima era de austeridade e de repressão, beleza? Então foi nesse contexto que se desenvolveu o movimento artístico chamado Barroco. Por quê? De um lado, como a gente falou, o Renascimento ali, né? De um lado, o antropocentrismo, do outro lado, o teocentrismo, né? Então, de um lado, o homem queria estar no centro do universo, do outro lado, a igreja pregava que Deus estava no centro do universo, ok? Então, o que foi esse Barroco? O Barroco surgiu justamente com essa questão dessa confusão, essa questão essa característica abstrata, né? Difusa, né? A dualidade entre tudo, né? Então a dualidade entre que? Entre os pecados, entre a carne, né? E a fé católica ali, né? Pregada pela igreja. Então, justamente ficou nesse meio. E esse meio veio a influenciar todo o contexto histórico e social desse período. Ok? Então, a arquitetura, a literatura, a música, tudo de um modo geral foi influenciado por essa dualidade. Beleza? Então, ali era o bem e o mal, né? O claro e o escuro, certo? O céu e o inferno, tudo tinha essa relação de dualidade. E esse contraste, ele veio justamente por essa difusão entre o homem já saber o que é o renascimento, entre o homem ter ali o poder de sua vida nas mãos e a Igreja Católica tentar impor essa retomada, né, de uma era que ela já não vivia mais, né, que é o período medieval, aí, onde ela tinha total poder sobre a sociedade, né, e o que a sociedade pensava também. Então, numa arte eclesiástica que desejava propagar a fé católica. Em nenhuma época se produziu um número tão grande de igrejas e capelas. Isso também foi decidido lá no Concílio de Trento, certo? Então, por quê? Quanto mais igrejas, quanto mais capelas, quanto mais catequizações dos ditos selvagens, quanto mais influência diretamente relacionada às escolas, né, mais fiéis ali eu conseguiria trazer para dentro do catolicismo, beleza? Então tudo, como eu disse para vocês, decidido lá no concílio. Estátuas de santos, né, e monumentos sepulcrais, tá vendo aí a arte, a barroca sendo colocada em prática em quase todas as partes. Em quase todas as partes, a igreja se associava ao Estado, como sempre, né? A igreja e o Estado ali, a igreja, o poder, a igreja era um centro mediador político também. Assim, a arquitetura barroca, antes de só religiosa, surge também na construção de palácios com o objetivo de causar admiração e poder, né? Mais uma característica aí relacionada ao que? Ao próprio concílio. Antes, né, não tinha essa questão da admiração relacionada ao poder, era apenas do homem pela fé. Agora eles querem mostrar a igreja por meio do poder que ela tem, para atrair também mais fiéis. Então viram aí quantas estratégias o Concílio de Trento ele conseguiu trazer, né, para essa retomada da fé católica, essa retomada dos fiéis. Como eu falei, 100%? Não, mas muitos fiéis retomaram. Outros ficavam oscilando ali, né, entre o pecado e a fé. Foi justamente isso que deu origem ao Barroco, que é essa dualidade dentro dessa concepção social que que a sociedade viveu no século XVII. Características do Barroco. Então vamos lá. As principais características que marcaram o período do Barroco foram, né, a arte rebuscada e exagerada. Tudo era rebuscado, tudo era exagerado. Esse rebuscado aqui em relação ao exagero, que
era aquela questão, quando a gente vai ver as artes barrocas, principalmente as estátuas, as pinturas, é, a arte em si, ela tenta passar sentimento principalmente de melancolia, de dor, né? Então tudo era exagerado, tudo era, se você, sei lá, vamos tentar converter isso para a vida real. Se você leva um tombo, você faz ai e para, né? Se você vai fazer segundo a arte barroca, você leva um tombo e fala, oh meu Deus, bota a mão na testa e faz aquela cara. Então, quando a gente fala da arte barroca, tudo era exagerado. Tudo era exagerado. E tudo vinha com esse sentimento de dor, beleza? É a valorização do detalhe, porque realmente a arte barroca ela era minimalista, ela é detalhista, certo? Então, quando a gente vai ver a arte barroca, que a gente vai entrar também, tá? Pode ficar tranquilos aí, já falar. Vocês vão ver as características minimalistas, o detalhe no olho, das mãos, né? De tudo. Então, a arte ela tinha essa riqueza, essa valorização do detalhe em tudo que ela fazia. O dualismo e as contradições. O dualismo a gente já falou, é a questão de dualidade, né? Vamos pegar aqui de modo geral o bem e o mal, beleza? Então, esse dualismo, ele foi essa retomada da fé cristã aí, gerando essa dúvida na cabeça das pessoas, beleza? Então, o homem vivia no renascimento, o homem vivia para si só, e a igreja conseguiu fazer com que o homem acreditasse que se ele continuasse da forma como estava, haveria punição no pós-vida, beleza? Então, uma das características do barroco também, dentro das figuras de linguagem, são as figuras de linguagem, né? Por exemplo, a metáfora, né? A metáfora por si só ela é muito utilizada dentro, é uma figura de linguagem muito utilizada dentro da escola barroca como um todo, ok? Então, vamos lá, continuando. A obscuridade, complexidade e o sensualismo, ok? Então, a gente fala da obscuridade, vocês vão ver que muitas obras barrocas, principalmente as pinturas, elas têm essa relação de obscuridade, né? E aí vocês veem o dualismo, que é justamente a luz chegando nessa escuridão, a luz trazendo clareza a essa escuridão, certo? Então, não é que é uma mistura, né, entre o claro e o escuro, né? Mas sim, é como se o mundo é uma crítica, né, uma mensagem que a própria igreja quis passar, né? É como se o mundo vivesse ali na escuridão e a luz viesse trazendo ao mundo essa clareza ou, de um modo direto, a salvação, beleza? Então, todas as obras barrocas vão ter essa mistura entre aí o claro e o escuro, essa contradição, essa dualidade que eu falei agora anteriormente, né, dentro da obscuridade, beleza? E isso também entra dentro da complexidade. É uma obra complexa. E o sensualismo, a gente vai ver até as figuras sacras, né, de santos, na maioria das vezes, despidos, né, pelados, né? Então tem muito essa questão relacionada ao sensualismo, às vestes mesmo, né? E esse sensualismo ele entra dentro da arte barroca, mas relacionado à pureza, né? Porque o anjo ele não vem vestido, né, como nós seres humanos, certo? Mas do lado do Renascimento, do lado do antropocentrismo, né, você já vê isso num olhos diferentes. Então entra aí dentro dessa concepção do sensualismo. Então, de um lado, essa nudez apresentada nas artes, né, de um modo geral, ela pode ser vista como uma pureza do ser humano, né, de uma pureza de espírito, como do outro lado, uma questão mais sensual. Ok? Então, barroco literário, cultismo e o conceptismo. Aqui é o jogo de palavras com o jogo de ideias. Quando a gente fala de cultismo, é porque o barroco ele vem de uma linguagem culta, certo? Então, pelo menos pregava essa linguagem culta. Então, o jogo de palavras, né? O escritor barroco ele utilizava muito desses recursos de jogo de palavras ali em relação, lembra que eu falei das figuras de linguagem, principalmente aí a metáfora, a sinestesia, a hipérbole, o hipérbole, entre outras figuras, eram muito utilizadas pelo cultismo aqui, tá? Então, o jogo de palavras. E o conceptismo, o jogo de ideias, tá? Então, um era a escrita, o outro era o pensamento, beleza? Então, com isso para vocês, galera, pode ficar tranquilo, isso aqui é só introdução, tá bom? Tá dando 20 minutinhos aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho
do que foi o Barroco, ok? Depois a gente vai entrar em Barroco da Europa, tá? Barroco no Brasil, mas esses concílios, né, aquelas características que a gente pregou um pouquinho antes, foi o que determinou tudo. Lembrando que o Barroco, de região para região, ele agiu de uma forma diferente, beleza? Nasceu lá na Itália, mas dentro da Europa, vindo para o Brasil, ele agiu de forma diferente em cada uma das regiões aí, beleza? Mudando de país, mudando né, atravessando o Atlântico, indo para outros continentes e por aí vai. Então, ele teve outras vertentes aí a serem seguidas, ok, pessoal? Então, finalizamos nossa aula de hoje aqui. Eu botei ali, ó, continua, porque ela continua. Então, viva São João, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.